Eu quero falar hoje sobre como vencer dificuldades que nos impedem, a libertação da prisão da amargura. Como vencer dificuldades que impedem a libertação da prisão da amargura. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15. Você que está me acompanhando aí na sua casa, pelo YouTube, pela página oficial da nossa igreja, Love TV IPA, Deus te abençoe grandemente. Espero que você esteja adorando a Jesus junto com a gente aí, da mesma maneira, no nome do Senhor Jesus, né? Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Tem na sua Bíblia, irmão? Misericórdia, não tem. Jesus amado, providencia uma Bíblia que tem Hebreus. Jesus amado, sua Bíblia tem que ter Hebreus. Se você encontrou, diga então: achei! Amém. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, repete comigo, raiz, mais forte, raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Colossenses capítulo 3, versículo 13, também vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Querido, é impressionante como que os anos passam, os dias passam, e nós ainda precisamos continuar tratando do tema perdão, conversando sobre ele, e não somente ocasionalmente. A gente tem tido a necessidade de falar isso com uma frequência muito grande, porque nós continuamos com dificuldade de executar a prática do perdão. Nós precisamos com dificuldade nós continuamos na dificuldade da execução do ato de perdoar. Por que a gente tem tanta dificuldade nisso? Primeiro, a gente tem a dificuldade, por exemplo, de lidar com as ofensas, porque para perdoar nós precisamos aprender a lidar com ofensas. E o que são ofensas? Ofensas são pecados que uns cometem contra os outros. Você ofende alguém quando você peca contra alguém. Não é pecar somente contra Deus. Quando a gente peca contra uma outra pessoa, erra com uma pessoa, nós acabamos por ofendê-la. E às vezes a gente faz isso sem intenção. Aliás, na grande maioria das vezes, as pessoas, elas ofendem umas às outras sem a intenção. Mas às vezes elas o fazem intencionalmente também. Mas a ofensa, ela vai quebrar qualquer relacionamento. Repete comigo: ofensa, mais forte, ofensa quebra relacionamento. Não tem jeito de eu ser ofendido por alguém e do meu relacionamento com aquela pessoa continuar da mesma maneira, sem que aconteça uma reconciliação.
Não adianta a gente tratar a ofensa como algo desapercebido. Eu me preocupo muito, por exemplo, com casais que brigam, se ofendem e daí a pouco está tudo bem, tudo tranquilo, mas ninguém pede perdão um para o outro, não há diálogo. No próximo segundo, no próximo minuto, tudo volta ao normal. E às vezes esses casais, eles se orgulham disso e dizem: não, a gente briga, mas daqui a pouco está tudo bem, é entre tapas e beijos. Mas isso me preocupa, porque aquilo que é falado vai sendo colocado dentro de um armário, e vai sendo colocado e jogado lá dentro, jogado lá dentro, jogado lá dentro, jogado lá dentro. Uma hora as portas do armário não suportarão o tanto de coisa que tem lá dentro, e uma hora vai acontecer uma explosão. E eu não falo só no que diz respeito a um relacionamento entre marido e mulher, como eu falo isso no que diz respeito a qualquer relacionamento. A ofensa, assim como o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, a ofensa, ela vai quebrar o nosso relacionamento com alguém que a gente conversa, com alguém que a gente convive, com alguém que a gente está sempre junto, ou com alguém do nosso dia a dia. E essa ofensa, ela pode gerar algumas coisas muito graves dentro de nós, outras nem tanto. Por exemplo, a ofensa, ela vai gerar, quando você se sentir ofendido, isso é natural ao ser humano, ela vai gerar uma ira imediata. Não sentir ira quando nós somos ofendidos de uma maneira grave é impossível. Por quê? Porque a ira é algo que Deus colocou dentro de nós, porque Deus se ira. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que Deus se ira? Sim, Deus se ira. Quando os homens cometem pecados, Deus fica irado. A Bíblia diz que haverá um dia que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Qual será esse dia? Vai ser o dia em que o mundo vai ser destruído. É o dia da ira de Deus. Então, essa indignação que Deus tem com relação ao pecado, a gente pode chamar isso de ira. Então, quando alguém comete algum delito contra você, algum pecado contra você, é natural que você se ire. Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, o seguinte: irai-vos e não pequeis. Olha bem nos olhos do teu irmão e diga assim para ele: é possível irar-se e não pecar. É possível. Como assim, pastor? É possível. Às vezes alguém te tratou mal, alguém te feriu, alguém te xingou, alguém falou algo olhando nos teus olhos que você não merecia ouvir, ou que você não sentia que merecia ouvir. Alguém te envergonhou na frente dos outros. Naquele momento sobe uma ira dentro de você, porque você se sente injustiçado, você se sente indigno daquilo, você se sente envergonhado. Essa ira é natural, e a Bíblia é muito clara ao dizer que isso não é pecado. Por exemplo, quando você vê alguém cometendo um pecado diante dos seus olhos, contra Deus ou contra alguma pessoa, é natural que a gente fique indignado, irado. Quando a gente vê uma reportagem
dizendo que um homem estuprou uma mulher e a assassinou a sangue frio. O que a gente sente? É natural que a gente sinta ira. A gente sente ira. A gente fala até às vezes algumas coisas impensadas no momento, né? Porque isso é inerente ao ser humano. Então a ofensa, ela gera ira, dependendo do grau dela, de como ela se processou sobre a tua vida. Agora existe um grande problema em cima disso. O problema é quando ela gera uma mágoa prolongada. E aí a gente não pode só ficar com a primeira parte do versículo 26 de Efésios 4. A gente tem que ir para a segunda parte do texto, que Paulo vai falar assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, sentir aquela ira, aquela raiva naquele momento, aquela indignação diante de uma ofensa é natural. Mas eu não posso carregar aquilo para minha casa. Eu não posso dormir com aquilo. Eu não posso viver dias pensando naquilo sem que haja uma liberação de perdão por minha parte. E aí é que começam os problemas. Quando a gente deixa o sol se pôr sobre a ira. Quando a gente não perdoa quando é ofendido. A gente pode até ter sentido raiva, a gente pode até ter tido indignação por algo que alguém fez conosco, mas a gente tem que imediatamente liberar perdão sobre essa pessoa, mesmo que ela não peça. O meu coração tem que ser um coração automático quanto à liberação do perdão. E aí é independentemente do grau de ofensa que você receba. Por que eu estou dizendo independentemente do grau de ofensa que você receba? Porque para nós existem graus de ofensa. Por exemplo, alguém te xingou, é um tipo de ofensa. Agora alguém matou o seu pai ou a sua mãe, é uma ofensa num grau muito mais elevado, não é? Concorda comigo? Mas tanto a pessoa que te xinga tem que ser perdoada, quanto aquela que assassina alguém que é próximo da sua família, ou que é muito próximo de você, que você ama muito. É aí que está o desafio, e é aí que está a prática do cristianismo. Porque quando a gente começa a deixar o sol se pôr sobre a ira e a trazer a amargura para o nosso coração, acontecem problemas numa esfera quádrupla. Primeiro, acontece problema no seu relacionamento com Deus. O texto que a gente leu de Hebreus 12:15 diz para a gente ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. A mágoa me leva a me privar da graça de Deus. A mágoa me leva a ficar totalmente separado de Deus. A mágoa é um fruto de quem não é salvo. A mágoa é um fruto de quem ainda é ímpio. Porque a maior característica de um cristão é o perdão. Se eu digo que eu sou uma imitação de Cristo, quer dizer que eu perdoo como Ele perdoou. Posso ouvir um amém? Senão eu não sou cristão. Então quando eu não perdoo, quando eu deixo a amargura entrar na minha vida, quando eu não perdoo imediatamente, eu acabo me privando da graça de Deus.
saindo de debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Meu irmão, isso é muito forte. Existe outro problema. Quando você deixa com que essa amargura crie raízes dentro de você, você começa a ter problema de relacionamento com você mesmo. O texto diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, porque quando, preste atenção, não é quando ela nasce, não é quando ela aparece, não, é quando ela brota. Pensa numa planta brotando, é um sinalzinho de amargura. Quando isso acontece, a amargura brota, ela causa perturbação na sua vida. O texto diz: e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Se você está perturbado, você não está conseguindo se relacionar nem com você mesmo. Você entra em crise, você entra em briga com você mesmo. Uma das brigas e das maiores brigas que a gente tem, e uma das maiores provas de que nós ficamos perturbados quando estamos amargurados, é que a gente começa a falar a respeito e acerca de comportamentos que a gente poderia ter tido diante da ofensa. O que a gente começa a falar? O que a gente começa a expressar? Não, eu não podia ter deixado ele falar aquilo daquele jeito comigo. Não, eu fui muito bobo. Eu não reagi. Eu tinha que ter reagido. Não, eu tinha. Aí você vai para casa e começa a arquitetar e fantasiar o que você devia ter feito, o que você devia ter falado. Ah, isso nunca aconteceu com você, foi só comigo. E tem muita gente que começa a viver dias e dias sendo massacrados por isso. E aí começa-se a se ter uma crise de identidade. Você começa a se achar menor, pior. Você começa a se achar indigno. Você começa a achar que a pessoa que te ofendeu é maior do que você. Há uma perturbação numa esfera global na tua vida. Pessoas que carregam amargura no coração são pessoas muito mal resolvidas na vida. São pessoas com semblante caído, entristecido. Isso não pode existir dentro de alguém que se diz cristão. Terceira esfera do problema. Lógico, a gente começa a ter problema com o ofensor. A perturbação, ela me leva a me afastar do ofensor, e num grau mais elevado me leva a sentir ódio dele, e num grau ainda mais elevado a planejar uma vingança. O nível vai só subindo. Primeiro você corta o relacionamento, você se afasta. Depois você não consegue nem olhar na cara do indivíduo que te ofendeu. E depois você começa a tramar alguma coisa que você possa fazer para recompensar o mal que você recebeu de tal pessoa. Aí começam alguns comportamentos do tipo não cumprimentar, é um tipo de vingança. Não sorrir mais, não conversar. Se você estiver passando pela mesma calçada que ele, você atravessa a rua, está vindo lá, você atravessa a rua, porque você não quer nem se deparar de frente com o sujeito. Peraí, isso causou um dano na tua vida enorme. Você não consegue encontrar com uma pessoa. As pessoas chegam ao ponto de não conseguirem estar no mesmo ambiente que aqueles que a ofenderam.
Se você está lá numa casa do teu pai, da tua mãe, teu irmão chegou, ele já tinha te ofendido numa briga anterior, o que você faz? Você pega suas coisas junto e vai embora, porque você não consegue ficar no mesmo ambiente que teu irmão está. Espera aí, pensa aqui comigo, isso deixou de ser vida, não deixou? Isso já gerou comportamentos muito estranhos por sua parte. Você já deixou, por exemplo, de ir em festas, de ir em confraternizações, de experimentar momentos de alegria por causa de uma pessoa. Quem é que vai nesse negócio aí? Você pergunta. Vai fulano, beltrano, ciclano, o outro e o outro. Aí você, não, então não vou não. Mas por que você não vai? Não, porque esse aí vai. Esse aí vai, eu não vou. Perceba que você começou a trazer danos para a tua vida. Um lugar que você frequentava, você já parou de frequentar. O grupo de pessoas que você convivia, você já deixou de conviver. Isso tudo por causa de uma amargura. Isso é uma prisão, cara. E se você começa a viver isso no que diz respeito ao relacionamento com uma pessoa, você começa a viver com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete. Qualquer pessoa que pise no teu calo, você começa a lidar dessa maneira. Daqui a pouco você está sozinho, numa vida abandonada, cheio de solidão dentro de você, e está expressando ainda, está dizendo: eu não sei o que eu faço, que ninguém gosta de mim. Você não consegue perdoar ninguém. Quem não perdoa não consegue conviver. Repete comigo: quem não perdoa não consegue conviver. A maior prova disso se chama casamento. Irmão, casamento você tem que perdoar todo dia. Tem gente que não consegue passar por esses processos de perdão e acabam decidindo se divorciar. Por quê? Porque vão guardando amargura no coração. Então isso é muito sério. Há um quarto problema que a amargura gera, que é o relacionamento com as outras partes envolvidas. Olha só o que diz o versículo de número 15. Outras partes envolvidas na sua vida, que eu estou dizendo, tá? O texto diz para você ter cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe. E o texto vai continuar dizendo assim: e por ela muitos se contaminem. Você passa a ser um Covid-19. O que é isso, pastor? Você se transforma num vírus. Você pode dizer para o teu irmão que está do teu lado: irmão, toma cuidado. Se você não aprender a perdoar, você vai se transformar num vírus que vai contaminar um monte de gente. Sabe o que acontece com aquele que aprende a viver na amargura? Ele começa a expressar a sua amargura para as pessoas que ele convive. Aí ele começa a fazer um negócio que a gente chama na linguagem pop de fazer a caveira do indivíduo. É ou não é? Não, porque ele falou assim comigo. E aí você se vitimiza todo, né? Você se coloca como aquele judeu que apanhou na mão dos assaltantes. E você quer de qualquer jeito que alguém seja um bom samaritano na tua vida. Mas você não quer só um bom samaritano, você quer que todo mundo seja bom samaritano.
E aí você se vitimiza, você fala que você está machucado. E aí as pessoas começam a ouvir a sua versão, não ouvem a versão do outro. Daí a pouco está um monte de gente contaminado com aquela conversa sua. Aí você trouxe problema para a tua família, porque você saiu falando mal do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. Você traz problema para a tua célula, porque você começa a falar mal do irmãozinho da célula para outros da célula, e os outros da célula começam a olhar para ele diferente. Você traz problema para a igreja, porque você começa a falar da pessoa que te ofendeu para X, para Y, para Z. E o pior disso, você sabe o que é? É que muitas vezes aquele que ofendeu nem sabe que ofendeu, nem tem conhecimento que ofendeu. De repente seu nome está na boca do povo, está todo mundo olhando torto para você assim. O que está acontecendo? Aí sempre tem um fofoqueiro, não é? O que é o fofoqueiro? O fofoqueiro é aquele que vai contar a história. Aí ele vai fingir ser seu amigo, mas ele já ouviu o outro lado da história. E aí ele vai dar uma aumentadinha naquilo. E aí pronto, o cerco está montado, a briga está feita. Só falta a gente montar o ringue aqui dentro, no meio da igreja aqui, tocar um sininho, bem, vamos lá para o combate. Mas se houvesse combate, ainda seria melhor. Mas não há. Ninguém tem coragem de confrontar um outro. Ninguém tem coragem de resolver. E aí o outro fica, o que foi ofendido fica amargurado, porque foi ofendido. O que ofendeu não sabia que tinha ofendido, também fica amargurado, porque não é possível ele achar que aquilo era uma ofensa. E aí daí a pouco está todo mundo preso no cativeiro da amargura. Está todo mundo preso no cativeiro da falta de perdão. Existem alguns resultados de uma ofensa não perdoada. O primeiro resultado de uma ofensa perdoada acontece na mente. Uma pessoa ofendida, ela tende a maquinar o mal contra aquele que a ofendeu. Tem muita gente que vive uma vida inteira girando a mente em torno da ofensa que recebeu lá no passado, o estupro que recebeu lá quando era criança, a surra que levou do pai lá quando era criança, o dia que a mãe mandou ela embora de casa lá quando ela era adolescente. E a vida fica girando em torno daquilo, maquinando o tempo todo algo para se vingar contra aquilo que aconteceu lá no passado. Outro resultado na mente: feridas e mágoas que se alastram no coração daquele que foi ofendido. A tua alma fica contaminada. E ela fica contaminada a tal ponto que ela pode evoluir para uma enfermidade mental e emocional. A amargura, ela pode levar você a evoluir para um quadro depressivo, para um quadro de toque, para um quadro de TDAH, para um quadro de algum transtorno. Porque presta atenção no que eu estou te dizendo aqui, querido. Tem muita enfermidade que são resultados
de pecados que nós cometemos. Preste atenção, não estou dizendo aqui e não estou generalizando que toda e qualquer enfermidade emocional é fruto de amargura. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a amargura, ela pode sim, a falta de perdão pode sim fazer com que você evolua para um quadro de enfermidade. E tem gente vivendo nesse quadro de enfermidade há muitos anos, porque não perdoaram, não decidiram perdoar. E aí isso gerou doenças emocionais. E as emocionais, você sabe que geram doenças físicas também, você sabe disso, né? Quem está doente na mente, nas emoções, acaba somatizando isso no corpo. Aí evolui para as chamadas doenças psicossomáticas. Daí a pouco você está com uma fibromialgia, daí a pouco você está com uma pressão arterial elevada, uma diabetes descontrolada, um colesterol. Daqui a pouco você está muito pesado, comendo muito, porque fica muito ansioso, porque não tem coragem de resolver, desconta na comida. Está vendo como é que é o cativeiro da amargura? Quem está comigo aqui? O cativeiro da amargura leva uma pessoa para a morte. Diz isso para o teu irmão que está perto de você. O cativeiro da amargura leva uma pessoa para a morte. E a amargura, ela não gera só resultado no corpo e na alma, ela gera no espírito. O espírito do homem também é afetado. O que acontece? Olha só, os nossos pecados pessoais passam a não ser perdoados por Deus quando nós estamos numa situação de amargura. É por isso que o autor de Hebreus fala que a gente se priva da graça de Deus. Jesus falou assim, Mateus 6,15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Presta atenção, escuta o que eu estou te dizendo aqui. Se tem alguém nesse ambiente, eu sei que tem, que não perdoou alguém, não tem recebido o perdão dos seus pecados da parte de Deus. Isso é Bíblia, puramente Bíblia. Isso quer dizer que você vai para o inferno. Isso quer dizer que você não é crente coisa nenhuma. Isso quer dizer que você não tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Porque se houvesse uma fé verdadeira no teu coração, você ia conseguir praticar o maior ato que Jesus praticou, que foi te perdoar. Você está aí falando que não consegue perdoar o fulano, como é que Jesus conseguiu te perdoar? O tanto de coisa de errado que você já fez, o quanto que você já pisou na bola com Cristo. Você merecia ser perdoado, sim ou não? Não. Mas o que ele fez? Ele te perdoou. Talvez o teu ofensor não mereça o teu perdão, mas como Jesus perdoou, você tem que perdoá-lo. Isso tem que acontecer dentro de você. Outra coisa, outro resultado da amargura no teu espírito, Deus começa a reprovar a sua oferta e o seu culto. Mateus 5, 23 e 24 diz: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, Deus ele não recebe a oferta de quem está numa situação de amargura.
de quem está numa situação de ofensa, de quem foi ofendido ou ofendeu, não importa, e não resolveu isso no seu coração, Deus não aceita. Não adianta você colocar aqui R$1 milhão, não adianta você colocar aqui o teu salário do mês, não adianta. Não adianta você vir na igreja em tudo quanto é culto, não adianta você ir em célula, não adianta. O seu relacionamento com Deus está cortado. Segunda dificuldade que a gente tem no que diz respeito às ofensas, a gente tem dificuldade, e muita, em praticar o princípio da confrontação. Lucas 17:3 diz assim: olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Irmão, seja qual for a pessoa que te ofendeu, chega perto dele e diga: você me ofendeu, mas desde já eu já digo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Aí talvez ele comece com as justificativas, né? Isso é uma coisa que acontece em todo pedido de perdão. Não, mas eu fiz isso porque isso, por causa daquilo outro. E aí começa a te ofender de novo. É assim ou não é? Hã? Aí você já tem que decidir no teu coração: pois é, mas eu já te perdoo. Tem gente que a gente vai chegar e vai confrontar uma vez, vai exortar uma vez, e a pessoa não vai conseguir se arrepender do pecado, mas mesmo assim eu tenho que liberar perdão para ela, para que eu não fique preso na amargura e leve a minha vida para a morte. Agora preste atenção, escute isso aqui. Se alguém te ofendeu, esse problema tem que ser resolvido com quem te ofendeu. Escuta, não é para você sair por aí falando para todo mundo que o sujeito te ofendeu, não. Esse é o maior problema dentro da igreja. As pessoas são ofendidas, não confrontam quem as ofendeu e saem por aí fazendo a caveira do sujeito que ofendeu. E muitas vezes ele fez aquilo sem perceber que você era tão divino que quebra tão fácil. Eu queria dizer para você, querido, isso não é frase só para pastor, não. Isso é frase para discípulo de Jesus, para quem é crente. Para servir Jesus, tem que ter couro de jacaré e casco de tartaruga. Tem que aguentar levar pancada. Tem que aguentar levar mordida de ovelha. Irmão, eu sou todo marcado. Se você conseguisse ver a minha alma, você não consegue. Você ia ver o tanto de mordida que eu já levei de ovelha. Mas eu só estou até aqui hoje pastoreando porque a todas eu perdoei. Todas. Eu acho tão engraçado, né? Que um pastor tem que perdoar, mas a ovelha não consegue perdoar o pastor, não. É inadmissível isso para um pastor. Como se o pastor não fosse gente. Olha nos olhos do teu irmão e fala assim: pastor é gente. Uma hora vai vacilar com você, irmão. Pastor é gente. Pastor também senta o cajado na hora que não pode sentar às vezes.
pastor muitas vezes sendo cajado, e quando ele senta dói, tá bom. E às vezes se o pastor foi muito agressivo naquilo, ele pecou naquilo, você tem que perdoar ele. Você tem que entender, assim como seu pai às vezes foi agressivo com você, querendo o teu melhor, às vezes o pastor só encontrou essa maneira de agir na tua vida. Ele errou, ele pecou. Você tem que chegar perto do pastor e falar: pastor, o senhor vacilou comigo, o senhor me bateu, está doendo até hoje, está doendo, quebrou umas 2 costelas aqui, o cajado foi violento que dia. Você sabe o que eu vou falar para você? Perdoe, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso não voltar atrás no que eu disse, mas eu preciso voltar atrás na maneira como eu disse. Talvez faltou amor nas minhas palavras para com você aquele dia. Me perdoa. Já pedi perdão para um monte de gente. Gente que desafiou minha autoridade. Aí eu fico nervoso. Irai-vos e não pequeis, né? Aí o pastorzão cresce, vira um dragão de Komodo. Aí às vezes a gente fala uma coisa mais forte. Aí se eu falei mais forte, de uma maneira mais agressiva, não falei com amor, a pessoa sai da minha sala, eu já vou para minha casa assim. Fiz besteira. Agora eu vou ter que chamar para conversar de novo, para resolver, né? Porque eu não falei com amor, faltou sabedoria. Agora eu tenho que enfiar o rabo entre as pernas e ir lá. Irmão, vem cá. Te amo. Você é minha ovelha. Eu estava certo, mas eu não falei com amor. Você me perdoa? E às vezes eu vou estar errado. Eu estava errado. Então você me perdoa. A gente tem dificuldade com o confronto. E aí a gente começa a contaminar os outros que estão ao nosso redor, quando a gente poderia resolver isso só numa conversa. Mas você tem medo. Sabe o que você é? Vou usar uma palavra aqui que não cai muito bem no púlpito não, mas é isso, é cagão. Você borra todo. Você foge. É mais fácil fugir, não é? É ou não é mais fácil fugir? Vou ter que conversar com a pessoa. Ai, canseira. É cansativo, eu sei que é, mas é só assim que você não vai deixar a amargura tomar conta do teu coração. Terceira dificuldade: a gente tem dificuldade em lidar com ofensas repetitivas. Lucas 7,4: se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, o que Jesus vai falar? Perdoa-lhe. Mas aí a gente fala assim: não estou aguentando mais. Não, agora acabou. Não, agora acabou mesmo. Eu não consigo nem olhar mais na cara do indivíduo, porque é muitas vezes que ele já vacilou comigo e eu não estou aqui para ficar apanhando, não. Jesus não está dizendo aqui, querido, que se essa pessoa que te fere toda hora precisa ter um relacionamento profundo de convivência íntima com você. Não é isso que Jesus está dizendo. Muitas vezes, por amor próprio, que a gente só vai conseguir amar o outro se a gente se amar. Estamos juntos, amém?
Às vezes, por amor próprio, você tem que se afastar, porque você é um contribuinte para aquela pessoa pecar. Então, até para pensar na santificação dela e para preservar a sua vida, você tem que se afastar. Exemplo: uma mulher que apanha todos os dias do marido, é casada. Se chegar perto de mim: pastor, o que eu faço? Eu tenho que manter casada com ele? Não, mas você tem que ter amor próprio aí. Você só vai poder amar ele se você se amar. Ame ao próximo como a si mesmo. Você não está se amando, não. Pode sair dentro de casa, você está sendo repudiada. Deus não te fez para você ser saco de pancada, não. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que divórcio é só por causa de adultério. Mas no meu entendimento existem leis superiores na Bíblia. E a lei de que você é templo do Espírito Santo é superior a qualquer outra lei da Bíblia Sagrada. E o templo de Deus é sagrado, precisa ser preservado. É você quem preserva ele. Se você está entregando a sua vida para a morte, para ser martirizada, para ser açoitada, para ser castigada, você está em pecado contra o teu Deus. Primeira coisa que você precisa resolver é isso. Então você tem que se afastar. Mas isso não quer dizer que você não tenha que perdoar. Porque perdoar é liberar. Perdoar é decidir. Eu não sinto mais mágoa. Eu não vou ficar aqui planejando o que eu vou fazer contra aquela pessoa. Eu não vou ficar aqui maquinando o que eu deveria ter feito. Eu não vou ficar aqui pensando nas palavras que ela me disse. Não, eu decido perdoá-la, passar uma borracha nisso e viver uma nova vida em Cristo Jesus e uma nova vida no que diz respeito a essa situação que eu vivi no passado. Isso é uma decisão. E outra coisa que você precisa se lembrar: a longanimidade é uma característica do fruto do Espírito. O que é ser longânimo? Fala com o teu irmão assim: irmão, ser longânimo é ser paciente. Então você tem que ser paciente com quem ama você toda hora, irmão. Você precisa ser paciente, porque talvez uma hora ele comece a acertar, e você tem que crer que isso vai acontecer. A situação que eu disse anterior é uma situação extrema, em que a pessoa está sendo machucada, em que a pessoa está sendo ferida. Mas enquanto você puder estar próximo de alguém que está te ofendendo, você precisa estar crendo na restauração dessa pessoa. Isso é paciência, para aprender a lidar com as ofensas. Quando a gente é ofendido, a gente precisa aprender e praticar o princípio da confrontação. E se preciso for, repetir esse processo. Ele te ofendeu, você foi lá, conversou. Daí a pouco ele te ofendeu de novo, você vai lá e conversa de novo. Daí a pouco ele te ofendeu de novo, você vai lá e conversa de novo. Isso é cristianismo, e você precisa estar resolvido de que a ofensa não vai paralisar a tua vida. Tem que acontecer convicção no teu coração. Outra coisa que eu te recomendo para fazer com quem te ofendeu, comigo sempre deu certo. Mateus 5,44. Amai vossos inimigos. Ame quem te ofendeu. Como que eu amo quem me ofendeu? Se ele está falando mal de mim, eu vou falar bem dele. Se ele está fazendo alguma coisa de ruim para mim, eu vou fazer alguma coisa de boa para ele. A Bíblia diz que fazendo isso eu vou amontoar brasa sobre a cabeça do indivíduo.
ele vai ficar com a cabeça quente, pensando assim: meu Deus, eu só maltrato o sujeito só me ama. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Irmão, preste atenção, amar quem é amigo é muito fácil. Amar quando existe troca é muito fácil. Eu quero ver você amar como Jesus, que amou sem esperar troca. Ele amou o mundo todo, mesmo sabendo que a maioria do mundo o desprezaria. O segredo da luta contra a amargura está em amar quem te fere, quem te ofende, em bendizer, em começar a falar bem. Você sabe que ele está fazendo a sua caveira pelas costas. Você tem que ser homem de Deus o suficiente, mulher de Deus, para começar a profetizar sobre a vida dessa pessoa. Ela vai ser uma bênção nessa terra. Eu já vejo ela liberta de todos os pecados que a oprimem. Eu quero vê-la crescer, avançar. Eu quero ver essa pessoa prosperar. Eu quero ver ela comprando um carro novo, uma casa nova. Eu quero ver ela com dinheiro. Eu quero ver ela feliz com os filhos. Eu quero isso para essa pessoa, Senhor. Realiza. Sabe por quê? Porque Deus só vai cumprir as promessas dele na vida dessa pessoa se ela se arrepender. Então, quando você bendiz uma pessoa, automaticamente você está pedindo ao Espírito Santo de Deus que vá no coração dela e transforme o caráter dela, porque ela só vai receber o favor de Deus se o caráter dela foi transformado. Fazer o bem àquele que me ofendeu. E por último, eu tenho que orar por aquele que me ofendeu. O texto diz: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas não é aquela oração assim não, hein? Jesus, Senhor, faz a tua justiça, meu Pai. Senhor, o Senhor pode fazer um acidente na vida dessa pessoa para ela se arrepender. Deus, o Senhor pode fechar portas, fazer com que tudo dê errado, a fim de que ela venha até mim, se humilhe pedindo perdão. Tem gente que ora assim. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar lá na plateia e você no pau. É desse jeito, Senhor. Eu vou estar por cima, por cabeça, e ela vai estar por cauda. Isso não é oração de cristão. Isso não é oração de quem perdoou. Isso não é oração de quem venceu a mágoa e a amargura. Isso é oração de quem quer vingança, de quem está revoltado, de quem está com ódio. Não é assim que você tem que orar. Sua oração é para ele prosperar, para ele avançar, para ele crescer. Todos os que me perseguiram e me ofenderam foram alvos da minha oração de bênção. Todos. Eu já enfrentei situações de pessoas que fizeram coisas comigo que, assim, se eu fosse contar para você, você ia ficar todo com dó. Tadinho, pastor, mereci isso não, gente. Se você ouvir só a minha versão, então, eu sou bom de versão. Todo mundo é bom de versão. Mas não é esse o caminho. O caminho não é eu ficar perto de você,
falando que eu sou coitadinho. O caminho não é eu chegar perto das pessoas e dizer que eu estou ofendido, que eu estou magoado. As pessoas têm uma mania de dizer na igreja, sentimento de autocomiseração, né? Oh, você me feriu, eu estou ferido. Evangeliquez, não é assim? Eu estou ferido, você me feriu. Aí chega aqui na igreja, sabe, pastor, eu fui muito ferida lá na Assembleia de Deus. Eu fui muito ferido lá na Universal. Eu fui muito ferido lá na Igreja Batista. Você não sabe como que eu fui ferido. Eu era do louvor lá da Presbiteriana. Eu fui muito ferido. Até quando você vai ficar nesse sentimento de autocomiseração, nesse negócio? Sou ferido, sou ferido, sou ferido. Querido, resolve isso, libera perdão, que a ferida cicatrize e a sua vida vai em frente. Senão você fica amarrando a tua vida lá atrás, nada desembola. Você vive num aprisionamento. Então, em nome de Jesus, para com esse negócio que foi muito ferido. Você é servo de Deus, é mais do que vencedor. Não há ferida que te pare. Não fica com esse negócio de autocomiseração, não, de tadinho de mim. Para com isso. Você é resolvido em Cristo Jesus. Perdoa a todos que te feriram, porque Jesus, o Rei dos Reis, te perdoou. E eu quero dizer para você que se você foi ferido na Presbiteriana, na Batista, na Metodista, na Assembleia de Deus, eu quero dizer que você está numa igreja que vai te ferir uma hora. Não acho que aqui você não vai ser ferido, não, porque você vai. Aqui tem gente igual lá. E gente carrega o quê? Pecado. Então não acho que você não vai ser ferido aqui, porque você vai. Se você ficar mudando de igreja cada vez que você é ferido, você não vai fincar raízes em nenhum lugar. Então, em nome de Jesus, resolve isso dentro de você. Perdoe. Já faz uma oração aqui nessa noite. Senhor, eu perdoo todo mundo que passou pela minha vida e me feriu, me ofendeu. Senhor, eu já declaro que eu vou perdoar aqueles que vão me ferir, que estarão aqui nessa igreja um dia. Senhor, eu declaro que aonde houver ofensa na minha vida, eu vou perdoar e eu não vou deixar o sol se pôr sobre a minha ira, não, Senhor. Eu vou decidir perdoar naquele instante, naquele momento, porque eu não vou deixar a raiz de amargura crescer dentro de mim e me perturbar e me aprisionar, porque eu sou salvo e liberto da amargura pelo poder do nome de Jesus. Então fique